Olá, sejam muito bem-vindos à unidade 2 do nosso curso de Harmonia e Análise. Hoje nós vamos iniciar então esse estudo de formação de acordes e campo harmônico. E já iniciando esse estudo, vamos colocar aqui a nossa primeira questão, né? Por que estudar a formação de acordes e campo harmônico? E aí, a gente tem alguns motivos, né? Eu selecionei alguns aqui que podem ajudar muitas pessoas e alguns estudantes de música ficam pensando nessas coisas, né? E vamos debatê-los aqui então. A maioria das músicas compostas atualmente possui a textura homofônica, ou seja, são melodias acompanhadas de acordes, né? Então, a gente tem, né, a textura polifônica, a gente tem a textura monofônica e a gente tem a textura homofônica, né? São essas três texturas que a gente tem. Para você que não sabe, textura polifônica é quando a gente tem duas linhas melódicas ou mais, né? Independentes, fazendo ali caminhos independentes e acaba que forma ali uma harmonia, né? Mesmo que a intenção primordial ali, primeira dessa prática, desse tipo de escrita musical, de textura musical, não seja formar acordes. Acaba formando, né? Então a gente tinha as músicas renascentistas ali, até barrocas, né? Que seguiam essa textura, né? Ainda existe textura polifônica, né? Se a gente for pegar na música de concerto, nas trilhas sonoras de filme, até na música popular também, nos arranjos, isso aparece, né? Só que a maior parte das músicas tem a textura homofônica, né? Então, uma melodia lá que é acompanhada, né? Tipo, quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação, né? Isso é um exemplo de uma música super famosa aqui do Brasil que tem essa textura homofônica. A melodia faz, né? Quando olhei a terra ardendo. E aqui no piano eu fiz os acordes, né? Então, a grande maioria das músicas ali depois do século 18, 19 foi sendo feita desse jeito, né? E a música popular então nem se fala, ela é basicamente homofônica. Existe polifonia na música popular, mas ela é basicamente homofônica, né? Então, um segundo motivo, né? Poder montar acordes, arpejos de forma independente sem ficar preso a shapes. Bom, eu sou violonista, eu até poderia pegar um violão aqui e mostrar para vocês, né? Mas você que é violonista vai entender isso, né? Às vezes a gente aprende ali um dó maior, né? Naquele formatinho ali e a gente não sabe exatamente o que está fazendo, a gente só sabe que aquilo é um dó maior, né? Se a gente aprende como que forma um dó maior, como que a gente constrói um dó maior, a gente pode fazer ele de várias formas diferentes no violão, no piano, na sanfona, nos instrumentos harmônicos, né? E para você que toca instrumentos melódicos, né? Bom, eu não tenho tanta expertise nisso porque eu não estudo esse tipo de instrumento, mas ali você pode fazer arpejos de uma forma diferente, né? Não sei. Eu realmente não sei de instrumentos melódicos, não vou aqui falar muito sobre isso, mas né, em vez de seguir ele linear, né, por exemplo assim, você pode fazer de um jeito mais aberto, né? Sei lá, né? Mas o fato é que em instrumentos harmônicos você acaba criando essa independência, porque a gente recebe muitas coisas prontas, né? Principalmente nesse mundo aí das cifras, dos songbooks, né? Que tem lá o diagrama de como que se toca o acorde. Você vai lá, põe o dedo lá naquelas posições e faz sem se questionar muito. Isso é muito bom para o estudante inicial, né? Para a pessoa, para levar ali para uma escola de música, para levar para um momento de musicalização, né? Muita gente tem musicalizado
através do ukulele, por exemplo, né, que apresenta ali certa facilidade para pegar, né? E por ser pequeno também é legal usar com crianças, né? Então, é, depois de um tempo, se você aprende isso, você pode criar suas próprias formas, digamos assim, seus próprios caminhos ali no acorde. Um mestre disso, recomendo que vejam, que ouçam, que procurem Toninho Horta, violonista e guitarrista brasileiro, reconhecido no mundo inteiro pelos seus acordes maravilhosos, né? E terceiro ponto, e aí talvez um dos que os alunos mais peçam pra gente, né? Que é o famoso tirar a música de ouvido, né? Então, aliado ao estudo da percepção musical, é possível tocar, transcrever ou mesmo tirar dúvidas de músicas em que o músico não possui um registro escrito, né? Então, às vezes você não tem a cifra, a partitura, o songbook, e você só tem uma gravação. Se você está em dia lá com o seu estudo de percepção e ao mesmo tempo que estuda a harmonia também estuda essa percepção de compreender os acordes, de ouvir ali aquelas aqueles direcionamentos, digamos assim, né, os locais para os quais os acordes vão, os clichês de determinados gêneros musicais, né, ou estilos de tocar. Isso vai ajudar a gente a conseguir tirar dúvidas ali de determinada música ou até mesmo transcrever, né, se for o caso, se for necessário. Hoje em dia, então, a gente tem ferramentas, às vezes a música está lá no YouTube, né? A gente pode colocar ela um pouco mais devagar, sem perder a afinação, né? E isso é muito bacana, né? Então, fica aí alguns motivos aí pelos quais a gente deve estudar campo harmônico, formação de acordes. Para você que estuda licenciatura em música, está numa graduação, todos esses motivos aí vão ajudar você com seus alunos, né? Porque às vezes os alunos pedem uma música para você tocar, para você ensinar para ele, e às vezes não tem ela escrita ali, você só precisa naquele momento pegar uma gravação, ouvir e tentar tocar na hora, né? Você pode ensinar o seu aluno formas diferentes de tocar a mesma coisa. Enfim, tudo muito bem aproveitado aí nesse contexto de professor de música, sala de aula, né? E no curso de licenciatura em música. Então, vamos seguir. Entrando propriamente dito no assunto, né? Então a gente vai começar aqui com a formação de acordes. A combinação de dois ou mais intervalos forma um acorde. Então lá na primeira unidade a gente viu ali os intervalos. Eu vivo falando que é super importante estudar intervalos. Eu vou ser um pouco repetitivo porque é verdade. Você é professor de música, insista com seu aluno, insista mesmo. Passe um tempo importante ali certificando de que ele aprendeu os intervalos direitinho, cara, porque isso vai fazer diferença lá na frente, né? Então, se eu combinar dois intervalos aqui, né? Eu tenho um acorde. O que isso significa? Que eu preciso ter três notas, né? Então, se eu boto aqui, sei lá, uma terça maior mais uma terça menor, eu vou ter um acorde, né? Vale a pena destacar que às vezes a gente não vai ter exatamente as terças, né? Então se eu fizer um acorde, né, com quartas, também é acorde, tá? Não vamos estudar esse tipo de acorde, mas só para saber que não só de terças são feitos acordes. Então existem muitas formas de criar um acorde. No entanto, a mais comum é sobreposição de terças, né? É o que eu falei aqui agora há pouco, né? A mais comum é sobrepor terças. Compreender bem os intervalos é fundamental para seguir os estudos de formação de acordes. Por isso, se você é professor, certifique-se de que seu aluno está dominando bem esse assunto. Então, estou repetindo aqui, porque realmente isso é uma questão que vale a pena você trabalhar bastante com seu aluno. Enquanto as escalas seguem uma lógica de formação pelos intervalos de segunda, os acordes seguem uma lógica de formação baseado nas terças.
Então se a gente pegar uma escala maior, né? Dó pro Ré segunda, Ré pro Mi segunda, Mi pro Fá segunda, Fá pro Sol segunda, Sol pro Lá segunda, Lá pro Si segunda, Si pro Dó segunda, né? Então as escalas a gente toca de forma melódica, os acordes a gente toca intervalos de forma harmônica, né? Ah, Denis, existem acordes com segunda? Existem. Os clusters, né? Existem, tá? São vários intervalos de segunda formados ali. Existem, né? Tem contexto para aplicar isso, não é uma coisa que se aplica de qualquer jeito. Mas é legal, inclusive, né, se você pegar aquele livro do Murray Schafer, O Ouvido Pensante, que é muito interessante, vale muito a pena ler esse livro. Ele faz um experimento muito interessante com clusters ali, né? Ele pede para os alunos ali de uma turma, ali, cada um com um instrumento, imaginar um som. Cada um imagina um som, e aí em determinado momento o pessoal vai e toca aquele som. Sai um cluster, né? Sai um acorde totalmente aleatório, tipo isso, né? E a partir disso, o Murray vai fazer uma discussão ali com os alunos, né? Ah, o que vocês sentiram quando vocês ouviram isso, tal? E aí eles vão desenvolvendo esse assunto. Recomendo muito essa leitura, né? E recomendo também essa experiência, fazer isso com seus alunos, né? Você tem uma turma ali, tem uma classe, e conversar com eles sobre formas não tão comuns assim de fazer música, mas sim de explorar um pouquinho mais, de trazer um pouquinho de experimentação, né, para as músicas, e de repente até poder adicionar esse tipo de recurso num arranjo, né? Num momento de tensão, num momento ali em que se quer se expressar tensão, terror, mistério, né? Esse tipo de coisa. O cluster é muito bem-vindo e ele se encaixa também na música tonal, se você souber colocar ele lá, né? E aí, faltou um aqui, né? Qual é o limite para a formação de um acorde? Então, o limite para a formação de um acorde está no slide seguinte. Então, qual é o limite da formação de acordes? E eis o limite, né? Tá cortando ali, né? Mas eu vou explicar para vocês, tá? Então, a gente vai ter um acorde de 3 sons. 3, 4. Vou precisar de 2 mãos aqui, peraí. 3, 4, 5, 6, 7. E 8. Apenas 7, né? O 8 eu nem tenho mão. Gente, eu não sou pianista, eu faço confusão, né? O 8 seria já a repetição da oitava, né? Então o que eu fiz aqui? Eu fiz até um pouco diferente do que tá aí, tá? Eu peguei dó também. Mas eu fiz aqui, quando chegou lá na 11ª, ou seja, aqui nesse acorde aqui, ó. Em vez de eu colocar o Fá natural, eu botei um Fá sustenido, que eu acho que fica mais bonito. Mas aqui, se a gente for empilhando terça por terça, terça em cima de terça, o que a gente vai ter, né? Um acorde maior, depois um acorde com sétima, depois um acorde com nona. Lembra dos intervalos compostos? Eu falei lá, a gente não chegou a ficar estudando eles, mas é isso, né? Aqui que está a aplicação deles, né? Um acorde com nona, né? Vai ter a sétima, vai ter a nona também. Um acorde com 11ª, um acorde com 13ª e um acorde com 15ª. Né? A 15ª é a repetição da oitava, né? Então, o limite de notas são 7. E olha como é interessante, né? Nesse acorde de 7 notas, deixa eu tentar fazer ele aqui de novo. Olha como que soa interessante, né? Se você ouviu jazz alguma vez na sua vida, você já ouviu esse tipo de som, né? Pode até botar assim também, né? Um acorde dominante. Assim soa de um jeito. E se eu fizer as mesmas notas, mas assim, ó, tocar assim, ó. Olha como que fica muito diferente, né? Qual que é a diferença? Da primeira vez eu fui fazendo de terça em terça.
Na segunda vez eu fui fazendo de segunda em segunda, ou seja, como se fosse uma escala, né? E voltei àquela lógica do cluster que eu estava falando lá antes, né? Quando a gente faz com terças, né? A gente cria esse espaço entre as notas, entre as séries harmônicas ali. Isso é uma questão de acústica, tá, gente? E, e a coisa soa como um acorde mesmo, né? Com um acorde é, maior ali que vai ter uma função, de repente uma função tônica, né? Então, ainda vou falar sobre funções, tá, gente? Lá na frente. Mas só para dar uma pincelada aqui, né? Então, nosso ouvido está mais acostumado com esse som, né, das notas se sobrepondo em terças, né? É. Do que segundas, né? Segunda fica meio, né? Fica tudo muito comprimido, muito nessa sonoridade cluster mesmo, né? Então vamos seguindo aqui. Já entrando então na formação de acordes, a gente vai ver o seguinte, né? Os acordes de três sons, que são os quais a gente vai começar a falar aqui, e eu recomendo muito, se você é professor de música, que você, depois dos intervalos, você estude essas tríades com muita paciência, com muito carinho, porque é aqui que está a base de tudo, né? Então, os acordes de três sons são chamados de tríades. E acordes de sons são chamados de tétrades. As demais adições de notas são complementos de uma tétrade que carrega a função dos acordes, né? Então a tétrade carrega a função. O que vem depois disso, que a gente tocou lá, são só complementos. A gente nem conta muito, né? Poderia ficar sem isso no acorde, né? Dessa forma, não há uma categoria específica para acordes de 5, 6, 7 sons, né? Então, existem as tríades, existem as tétrades. O que vem para frente disso, 5, 6, 7 sons, são adições a uma tétrade, tá bom? Observação. Existem outras lógicas de formação baseadas, por exemplo, em intervalo de quarta. Sim, existe a harmonia quartal, por exemplo. Porém, não será um objeto de estudo deste curso. A gente não vai estudar esse tipo de coisa, tá? E uma curiosidade, para quem é guitarrista aí, para quem gosta de rock, né? Os power chords, muito utilizados no rock, no heavy metal por guitarristas, não é um acorde, né? Não são um acorde, seria o mais correto, né? Não são um acorde, mas sim um intervalo de quinta justa com a oitava dobrada. Nesses casos, a harmonia é sentida, pois ela é complementada ali, completada com a adição de outras notas do arranjo. Então, só para mostrar aqui para vocês, é isso aqui, né? É esse tipo de coisa, né? É um intervalo, tá? É um intervalo de quinta justa. Beleza? Então vamos seguindo aqui. Agora sim, entrando nas tríades, ressalto novamente. Se você tem alunos, se você vai dar aula disso, faça com que eles aprendam isso direitinho, porque isso é a base para todos os outros acordes que a gente vai ver. Se ele sabe a tríade, ele vai entender os acordes, né? São os acordes de três sons. As tríades são largamente utilizados tanto no repertório de música de concerto quanto no repertório popular. Existem quatro tríades. A maior, vou tocar aqui, maior, menor, diminuta e aumentada. Existem esses quatro tipos de tríades e a gente vai ver no detalhe cada um deles aqui. Então, tríade maior. O que determina se uma tríade é maior é o intervalo de terça entre a nota fundamental e a terça do acorde. No exemplo acima, que no texto está acima, mas aqui vai estar abaixo, Sol e Si. Vou chegar lá nesse exemplo, tá? É denominado como perfeito maior, pois na soma de suas terças formam uma quinta justa
que em inglês é denominada como quinta perfeita. Sua lógica de formação é terça maior mais uma terça menor, que gera uma quinta justa. E vocês vão entender isso tudo aqui agora na partitura. Então, ó, a gente tem ali, né? Vou mostrar aqui com o mouse, ó, aqui, esse acorde aí, ó. Tem a nota Sol, Si e Ré. Sol é a nota fundamental, Si é a terça, Ré é a quinta. Então toda a tríade vai ter uma fundamental, uma terça e uma quinta, né? A relação entre essas notas que vai me dizer se o acorde é maior, menor, diminuto ou aumentado, né? Então no caso aqui, para eu saber se o acorde é maior ou menor, eu vou ter que verificar o primeiro intervalo entre a nota fundamental e a terça. Nesse caso aqui, ó, do Sol para o Si, eu tenho 2 tons, né, de distância. Então, eu tenho uma terça maior. Logo, esse acorde é uma tríade maior, né? Do Si para o Ré, ou seja, da terça para a quinta, eu tenho uma terça menor, um tom e meio de distância, né? Logo, esse acorde ele vai ter uma terça maior mais uma terça menor, que gera essa quinta justa nos intervalos ali com a fundamental, né? Então a quinta em relação à fundamental é justa, esse acorde então é um perfeito maior. Simples de entender, né? À medida que a gente vai fazendo, vai entendendo os acordes, a gente vai se acostumando e ao longo do tempo aí a gente já faz tudo no automático. A gente não precisa ficar pensando nas notas de um determinado acorde. Tríade menor. Então, a tríade menor ela vai seguir assim uma ideia contrária da tríade maior, né? O que determina que essa tríade ela é menor é o intervalo de terça entre a fundamental e a terça. Então, no exemplo que vai estar abaixo, que eu já vou mostrar para vocês, vai ser Sol e Si bemol. É denominado como perfeito menor, pois assim como no acorde maior, a soma de suas terças forma uma quinta justa, né? Ou seja, essa quinta em relação à fundamental vai ser uma quinta justa. Mesmo que a ordem das terças se inverta, que isso vai acontecer aqui, né? Então a gente tem aqui, né, no exemplo abaixo, Sol, Si bemol e Ré. A gente vê que do Sol para o Si bemol temos uma terça menor, do Si bemol para o Ré temos uma terça maior. Do Sol para o Ré, uma quinta justa, né? Então a gente vai ouvir esse som aqui, né? Sol para Si bemol, terça menor, Si bemol para Ré, terça maior. Então, e do Sol para o Ré, quinta justa. Então essa é a tríade menor. A tríade diminuta. O que determina o nome desse acorde não é a sua terça, tá? Não é a terça, que nesse caso é menor, mas sim a sua quinta, que é alterada, sendo ela uma quinta diminuta em relação à nota fundamental. Então aqui, o que a gente vai ter de diferença vai ser a quinta diminuta, né? Então a quinta diminuta ela tem 3 tons em relação à fundamental, é um intervalo de 3 tons, né? A gente pode chamar esse intervalo de trítono também. No exemplo que vai aparecer abaixo, então Sol em relação a Ré bemol. Observação interessante, não confundir com a tétrade diminuta, que tem o mesmo nome, mas apresenta 4 notas, a qual estudaremos mais adiante. A sua lógica de formação é terça menor mais terça menor igual quinta diminuta. Observação, em algumas cifras é possível encontrar o intervalo bemol 5 ou 5 menos, né? E esse 5 bolinha, ele é usado para acorde tétrade, tá, gente? Mas eu já vi o pessoal usando assim também, então para tríade. O ideal seria menor
com bemol 5. Mas a gente vai ver sobre isso lá quando a gente for falar das cifras. Então, um exemplo aqui abaixo, né? Tá aqui, ó, duas terças menores, ó, uma depois da outra, e a quinta diminuta, ó. Ele usou 5 din, né? Poderia ter usado aqui 5 din também, né? Então vamos lá. Do sol para o si bemol, terça menor, si bemol para o ré bemol, terça menor também. Do sol para o ré bemol, vamos ter uma quinta diminuta. Tudo junto soa desse jeito aqui, ó. Então esse foi o acorde de tríade diminuta. E por fim, a gente vai ter a tríade aumentada. O que determina o nome da tríade não é a terça, e sim a quinta, que é alterada. Igualzinho a questão lá da diminuta, né? Só que nesse caso aqui a quinta vai ser aumentada. Em vez de ser diminuta, ela vai ser aumentada. Sua lógica de formação é terça maior mais terça maior, que vai dar quinta aumentada. Observação: em algumas cifras é possível encontrar um intervalo como sustenido 5 ou 5 mais. E aqui a gente tem ele, ó. Sol, si, ré sustenido, terça maior mais terça maior, e aqui vai dar uma quinta aumentada, do sol para o ré sustenido. Então, sonoramente a gente vai ter sol, si, terça maior, si, ré sustenido, outra terça maior. Então essas foram as 4 tríades que a gente tem. E aí, ainda nessa aula a gente vai dar uma pinceladinha aqui num assunto interessante, que é a representação dos acordes. Sei que a maioria das pessoas já conhece sobre o assunto, mas algumas pessoas têm dúvidas. Vamos falar um pouco sobre isso. Representação dos acordes na música popular. A forma mais comum de representar os acordes são as cifras com letras e números. Na harmonia tradicional, a forma mais comum de representar os acordes é feito por meio de graus na escala. Portanto, para fazer uma análise de uma peça escrita dessa forma, é necessário analisar outros dados na partitura, como a armadura de clave e as notas da melodia. Essa representação será estudada mais adiante. Então, mais para frente, quando a gente for fazer exercício de melodia dada, a gente vai falar sobre isso aí. As cifras comumente utilizadas na música popular são muito diversas e não apresentam uma padronização internacional, sendo possível que o mesmo acorde seja representado de formas distintas. Porém, a lógica fundamental é sempre igual. A representa Lá, B, Si, C, Dó, D, Ré, E, Mi, F, Fá, G, Sol. Essas letras sempre representam acordes e não notas isoladas, tá? Isso vem, né, do jeito que o pessoal dos países anglo-saxônicos falam, né? Porque eles não chamam as notas de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, eles chamam a nota de A, B, C, D, E, F, né? G. Só que a gente trouxe isso para cá e a gente usa isso para acordes, a gente não usa isso para notas, tá bom? As diferentes tríades podem ser representadas das seguintes formas, né? Então, A, quando é só um A, é um acorde de Lá maior. Quando é um A com M minúsculo na frente, Lá menor. Quando é um A, M minúsculo, parênteses, B, né, de bemol 5, é um acorde diminuto, tríade, tá? Tríade. E quando é um A, com parênteses, sustenido 5, é um aumentado. Né? Então, a gente vai ter essas representações aí. E eu sei que vocês já viram muito disso, mas não custa nada mostrar aqui um exemplo de uma cifra, né? Então tá aqui. Será que eu consigo tocar? Não sei. Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem. E a moça no meio da tarde, um domingo azul. Azul era bela e de Ju era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. La bela e de Ju. Né? Então, a gente vai ter aí o C, que é um Dó, o E com M minúsculo, Mi menor,
o A com M minúsculo, Lá menor, o F, um Fá maior e um G, um Sol menor. Uma música que está aí na tonalidade Dó maior, só para vocês terem aí como um pequeno exemplo, né? De uma forma de colocar as tríades. Mais adiante a gente vai voltar a esse assunto quando a gente colocar as tétrades, né? E as várias formas aí que a gente pode pôr tétrades e acordes diferentes, né? Mas isso no próximo vídeo da unidade. Até lá!